A norma jurídica possui uma série de características que são próprias a ela. E entender essas características é fundamental para o jurista prático, para a prática jurídica, para o advogado que quer potencializar a sua carreira. Eu já venho falando sobre a norma jurídica em 3 aulas anteriores. Na primeira aula eu falei sobre o conceito de norma jurídica, segunda aula eu falei sobre a estrutura lógica da norma jurídica e na terceira aula eu falei das espécies de norma jurídica. Nessa quarta aula eu vou falar sobre as características da norma jurídica. Existe uma série de características da norma jurídica e dominar essas características certamente vão lhe tornar um advogado melhor, um jurista melhor. Se você se interessa por essa compreensão holística da norma jurídica, certamente você vai se interessar pelo meu curso de prática jurídica.com. É um curso onde eu vou lhe ensinar a teoria do direito necessária para a prática jurídica. Vou lhe ensinar de uma forma que a faculdade de Direito não lhe ensina. Por que, professor Ronaldo, a faculdade de Direito não me ensina a teoria do direito adequada para a prática jurídica? Porque existe um mundo de teoria do direito e nem todos os temas da teoria do direito são fundamentais para a prática jurídica. O que é que eu faço no curso? Eu ensino apenas a teoria do direito, que é fundamental para a sua prática jurídica. Mas quem é você para saber qual é a teoria do direito que é fundamental para a minha prática jurídica? Primeiro, eu sou graduado em Direito, eu sou mestre e doutor em Teoria do Direito. Em segundo lugar, há 10 anos eu trabalho como assessor de juiz no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então eu tenho um desenvolvimento acadêmico suficiente e eu tenho prática jurídica suficiente para saber qual é a única teoria do direito que você precisa, qual é a quantidade de teoria do direito que você precisa. Mas tem mais. No meu curso eu ainda ensino uma série de competências de prática jurídica que a faculdade de Direito não ensina. Como é a prática jurídica na faculdade? A faculdade de Direito vai lhe ensinar a fazer peças. Você pode aprender de outra forma a fazer peças? Pode. As peças os modelos de peça, a maioria deles, estão disponibilizados na internet. Muitos outros modelos estão nos livros de prática jurídica, né? O que é que eu vou lhe ensinar? Eu vou lhe ensinar uma série de competências que não tem nem na faculdade de Direito, nem nesses livros. Umas competências que eu estou chamando aqui de empreendedorismo jurídico e lá no curso eu chamo de atuando como um advogado. Eu vou lhe ensinar como prospectar clientes, como ser correspondente jurídico sem precisar ser advogado ainda, como despachar com o juiz, como ser advogado dativo, como pesquisar jurisprudência, como cobrar honorários advocatícios, dentre uma série de outras aulas em um curso inteiramente online que você vai ter 1 ano para cursar. Para assistir todas as aulas, você vai ter ao final do curso um certificado de que você cursou esse curso e você vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo exclusivo dos alunos, onde eu vou estar lá super ativo, tirando as suas dúvidas e você vai ter um contato diretamente comigo, você vai ter meu telefone, inclusive. Então não perca tempo e se inscreva no curso de prática jurídica.com, o curso de prática jurídica mais revolucionário desse país. E agora vamos falar sobre as características das normas jurídicas. E agora vamos para as características das normas jurídicas. A primeira característica que eu trago para vocês das normas jurídicas é a generalidade. Veja que, de um modo mais completo, dizemos que a norma jurídica é um preceito de ordem geral, que obriga todos que se acham em igual situação jurídica. Da generalidade da norma, deduzimos, por exemplo, o critério da isonomia da lei, segundo a qual todos são iguais perante a lei. Não é isso que tem lá no início do nosso artigo 5º caput, né, da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, todos são iguais perante a lei, o caput de um dos mais importantes dispositivos constitucionais. Isso decorre da generalidade. Em regra, não fazemos uma lei específica para uma pessoa. Fazemos uma lei visando as características gerais, né? A norma visa as características gerais. Em regra,
eu falo em regra porque uma decisão judicial faz lei entre as partes. Então, não tem em vista esta coisa toda, né? Não é para todos. E também é possível que exista uma lei, um ato normativo que valha para uma pessoa apenas. Quando conferimos o título de cidadania a uma determinada pessoa, essa lei é específica para aquela pessoa. Quando eu, que sou servidor público, fui nomeado para o meu cargo, esta lei é específica, esse ato é específica para Ronaldo Bastos, né? O que me nomeou para o Poder Judiciário. Então, mas de modo, em regra, as leis são sempre gerais e abstratas. Tem essa característica da generalidade. A segunda característica é justamente a abstratividade. As normas jurídicas visam estabelecer uma fórmula padrão de conduta, aplicável a qualquer membro da sociedade. Regulam casos como ocorrem, via de regra, no seu denominador comum. Se abandonassem a abstratividade, se as normas fizessem isso para regular os fatos de forma meramente casuística, os códigos seriam evidentemente muito mais extensos e o legislador não obteria o que ele queria obter com a legislação, já que a vida é muito mais rica do que a própria legislação. Vocês sabem que na época da chamada Escola da Exegese, na França, mas que teve a escola pandectística também na Alemanha, havia essa ideia de que deveríamos fazer códigos para dar conta de todos os fatos da vida social. Era essa época que o juiz não poderia interpretar a lei. O juiz era, como dizia Montesquieu, la bouche de la loi, né? Ou seja, a boca da lei. Isso foi elevado à nona potência com o Código Civil da Prússia, que tinha 19 mil artigos, que era essa ideia de temos que regular todos os fatos da vida social. É evidente que quando esse código foi feito, ele já estava completamente desatualizado, né? Obviamente. Então, generalidade é a primeira característica, abstratividade é a segunda característica, por isso que dizemos que as normas são gerais e abstratas em regra. E aí, eu chego numa parte da aula que eu quero fazer que eu quero utilizar de uma distinção típica de teoria do direito para dar mais características das normas jurídicas, que é a distinção entre direito e moral. Então, nessa parte da aula, eu vou dar as características da norma jurídica, distinguindo essa norma jurídica, o direito da própria moral. A primeira dicotomia entre direito e moral é a interioridade versus a exterioridade. Então, a próxima característica da norma jurídica é a exterioridade. Veja, essa dicotomia da interioridade versus a exterioridade, alguns autores podem tratar como a ideia de alteridade. A norma jurídica seria esse alter, que quer dizer outro, né? Segundo Kant, a moral, ela revela uma coincidência entre a consciência, ou seja, o que o ser humano pensa, e a sua atitude, a sua conduta, né, no caso. Ou seja, o agente age espontaneamente visando a observância da regra, sem ser impelido por ninguém. Christian Thomasius foi um dos primeiros a perceber e a propor algo deste tipo, ao afirmar no seu livro Fundamenta Iuris Civilis, lá de 1705, muito antigo, que a moral é o âmbito que pertence ao foro íntimo, ou à interioridade. Ela diz respeito àquilo que se processa onde? Na consciência, como posteriormente disse Kant, né? Já o direito, ele age no âmbito externo, ou da exterioridade. Ele cuida da ação humana depois de exteriorizada, né? A gente vê, por exemplo, no processo penal, no direito penal, o chamado iter criminis, né? Que o crime só passa a ser punível quando é iniciado o processo de execução. Se eu penso em matar alguém, isso não é punível. Se eu inicio o processo do homicídio, isso passa a ser punível.
Então o direito ele cuida dessas ações exteriores e não das ações interiores. Talvez esta tenha sido a distinção mais importante e a primeira distinção entre a esfera jurídica e as demais esferas normativas. A norma, portanto, é dotada de exterioridade, porque o seu objetivo é o quê? É regular a conduta em sua interação social. Lá atrás eu não defini que o direito é uma forma de ordenação da conduta humana. Já a norma moral visa regular o comportamento do indivíduo perante si mesmo, né? Outros filósofos do direito, embora deem outros nomes, mantêm os mesmos argumentos, como é o caso do italiano Giorgio Del Vecchio, que vai chamar a interioridade de subjetividade e a exterioridade de intersubjetividade, que revela essa questão da relação entre os seres humanos, né? Uma outra distinção entre o direito e a moral é a autonomia versus a heteronomia, de modo que a discussão, a característica da norma jurídica, a próxima característica da norma jurídica é que ela é heterônoma, né? Então eu vi com vocês que a moral pertence ao foro interno, ao próprio indivíduo. Logo, a moral é autônoma, pois independe dos outros para existir e ser praticada. Se formos a algum dicionário, a gente vai ver que o adjetivo autônomo diz respeito àquele que é dotado de capacidade para determinar as próprias normas de conduta sem imposição de ninguém. Com o direito, a norma, a lógica é um pouco diferente. Sabemos que o direito regula as relações de um indivíduo perante indivíduos diferentes. Por isso dizemos que o direito é o quê? É heterônomo, pois ele é posto por terceiros. Também, se formos para um dicionário, veremos que o adjetivo heterônimo diz respeito àquele que se sujeita às leis impostas pelo outro. De fato, o Estado impõe as regras que devemos seguir. O Estado é esse terceiro. Então, por isso, mais uma característica da norma jurídica é a sua heteronomia. Uma outra característica da norma jurídica é a sua coercibilidade. Então, mais uma vez, comparando com a moral. A moral seria incoercível, enquanto o direito seria coercível, a norma jurídica seria coercível. Eu disse que o Estado impõe as regras jurídicas. Logo, nem sempre cumprimos as regras jurídicas porque nós queremos, mas porque somos obrigados a cumpri-las. Ao direito não interessa a espontaneidade da conduta, o querer, o seu querer, né? Ele interessa apenas a conduta em si. Por exemplo, pensem nos tributos. Ao Estado não importa que o particular concorde em pagar um tributo. O que importa é apenas o pagamento, mesmo que isso só ocorra quando o indivíduo é forçado a fazer. O indivíduo declara de forma intencional ou não declara de forma intencional seu imposto de renda. O Estado vai lá e faz com que você caia na malha fina, como se diz, né? Então, o Estado não interessa se você quer ou não pagar impostos, desde que você pague impostos, né? Tem uma anedota que surgiu em Roma sobre essa questão dos impostos, em que determinado imperador romano, ele instituiu um tributo sobre os banheiros, para se usar banheiro público em Roma, né? E o filho desse imperador chegou para o pai e disse: pai, você está cobrando um tributo para as pessoas usarem o banheiro? Criticando a origem desse dinheiro, né? E aí dizem que esse imperador pegou a moeda e encostou no nariz do filho e disse: filho, cheira essa moeda. Aí ele cheirou e disse: essa moeda cheira. Aí o filho disse: não cheira, né? E isso em latim é non olet, né? Então um dos princípios do direito tributário é o non olet, né? Não cheira, ou seja, não importa de onde vem o dinheiro, desde que o dinheiro venha, né? É claro que o cumprimento da norma jurídica pode ser espontâneo, mas o Estado, evidentemente, tem o poder de fazer com que as regras sejam cumpridas mesmo que não queiramos. Este poder se chama coercibilidade. A coercibilidade, portanto, diz respeito ao uso da força.
a capacidade que o Estado tem de fazer com que as normas sejam cumpridas e respeitadas, independentemente da vontade dos particulares. Mas, como a vida não é fácil, não basta ao jovem jurista saber disso. Em verdade, há uma série de teorias que tentam explicar o problema da coercibilidade. Alguns sustentam que o direito não tem nada a ver com a força. Direito é aquilo que é cumprido espontaneamente, como se todas as regras jurídicas fossem cumpridas espontaneamente. Por isso, nós dizemos que essas correntes que dizem que o direito não tem nada a ver com a força são correntes idealistas, né? Uma segunda concepção, já na tradição positivista, sustenta que o direito é constituído pela soma da norma mais a coação, como pensavam Jhering e Kelsen, por exemplo, na Alemanha, e Tobias Barreto no Brasil, para citar um professor da Escola do Recife, a instituição a que eu pertenço. Uma terceira concepção, disseminada no Brasil por Miguel Reale, sustenta que a coação não é efetiva, mas potencial. O que é que Miguel Reale, antigo professor da USP, queria dizer com isso? Direito é a possibilidade do uso da força. Isso porque nem todas as normas jurídicas seriam, diz Reale, dotadas de coercitividade, de que são exemplos as normas de organização e as normas que dispõem sobre a produção de outras normas. Por exemplo, a norma constitucional que diz que Brasília é a capital federal. Essa não é uma norma dotada de coercibilidade, não tem nem aquela estrutura, segundo Miguel Reale, do se A é, B deve ser. Qual é a sanção para o descumprimento de uma norma dessa, né? Então, para Reale, é preciso distinguir coerção de coação. Coação é o uso imediato e atual da violência, ainda que a violência é legítima, como queria Weber, né? Já a coerção se funda em um conjunto de instituições que Emile Durkheim, em As Regras do Método Sociológico, chama de hábito geral de obediência, pelo que as pessoas obedecem, isto é, aderem às normas, não pelo que elas têm de violência atual, ou seja, coação, mas pela ameaça potencial de violência que elas mesmas possuem, o que usamos para definir coerção. Então, assim, a norma moral é cumprida espontaneamente e, portanto, é incompatível com a violência. Logo, a moral é incoercível, enquanto o direito, as normas jurídicas são coercíveis, né? Por fim, a última característica das normas jurídicas é a sua bilateralidade. Enquanto a moral é unilateral, o direito ou a norma jurídica é bilateral. Pelo fato da norma moral estar no foro interno, ser autônoma e incoercível, ela também é unilateral, na medida em que, em termos de moralidade, o indivíduo só deve prestar contas para ele mesmo. Já o direito é bilateral, já que ele está no foro externo, é heterônomo e coercível. Sua existência já pressupõe a relação do indivíduo com outra pessoa. Em outras palavras, se você está sozinho numa ilha, você não precisa do direito. Miguel Reale, no seu clássico Lições Preliminares de Direito, ele viaja mais fundo ainda e diz que não é qualquer bilateralidade que interessa ao direito, mas a chamada, que ele chama de bilateralidade atributiva. Existe bilateralidade atributiva quando duas ou mais pessoas se relacionam segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a fazer garantidamente algo. O que é que ele quer dizer com isso? As normas jurídicas se dirigem à conduta na sua interação com o outro, definindo não só direitos, mas também obrigações. É claro que o jovem jurista, vocês podem alegar que esse critério não seria capaz de distinguir as normas jurídicas das normas, por exemplo, de trato social ou de conduta social, como a etiqueta e as regras de trato social, pois essas são dotadas de alteridade e bilateralidade, na medida em que podem ser exigidas pela sociedade. Por exemplo, podem isolar o indivíduo de um grupo e ridicularizá-lo. O bullying está aí para comprovar.
Mas o traço distintivo, penso eu, entre o direito e as normas de trato social é o fato que as normas jurídicas têm uma forma estatal de produção, isto é, são positivadas, que é a forma moderna de produção normativa, como vimos na nossa aula anterior sobre dogmatização do direito. As regras de etiqueta e de conduta social, ainda que possam assumir determinadas características das normas jurídicas, em nenhum momento tem o Estado como fonte da sua produção. O máximo que pode existir é uma regulamentação para determinados grupos, mas com fins gerais, aplicáveis a todos, né? Então é isso, a norma jurídica ela tem essa bilateralidade, e no caso de Reale, bilateralidade atributiva, né? Então as normas jurídicas são gerais, as normas jurídicas são abstratas, as normas jurídicas têm exterioridade, as normas jurídicas têm heteronomia, as normas jurídicas têm coercibilidade e as normas jurídicas têm bilateralidade ou bilateralidade atributiva. Essas são as características das normas jurídicas.